Não, calma lá. Olá a todos, meus queridos amigos e amigas, como sempre, assíduos do nosso canal, como sempre, mais uma vez, trazendo para vocês convidados de grande garbo e elegância, não é isso, Lu? Isso mesmo. E aumentando o nosso bordão, um intergaláctico para vocês do universo multiespacial e multidimensional do Kung Fu, porque nós acreditamos que em outras dimensões também há praticantes de Kung Fu. Não é isso, Bruno? É isso aí, em várias dimensões. Cadê? Tantas dimensões que eu sumi. Em várias dimensões. E vamos receber hoje aqui um grande entusiasmo, né? O professor Marcos de Manfar Hung, professor de Hungar pelo sistema Li Hongqi, terapeuta holístico e discípulo direto da mestra Cibele Santos. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde. Prazer estar com vocês aqui no canal. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E claro que eu não podia deixar de começar pedindo para o Marcos contar um pouquinho dessa vivência dele nas artes marciais, como é que começou e como é que está o andamento desse sucesso nas artes marciais, Marcos. Opa, um prazer, obrigado aí pela palavra, pela oportunidade de estar com vocês aqui. É um prazer e uma honra, na verdade, fazer parte desse movimento que vocês estão preparando e montando e dando incentivo, né, para o Kung Fu, porque quem pratica e quem gosta, né, vai atrás, né, vai atrás do conhecimento, vai atrás da formação, vai atrás do aperfeiçoamento constante, né, que é da nossa linha aí do Kung Fu. Eu comecei bem cedo, né? Eu gostava de Kung Fu já desde criancinha. Eu assistia filme de Kung Fu com meu pai na televisão. Eu acho que era de terça-feira, inclusive. Acho que era Terça Forte. Não lembro se era Bandeirantes, se era Record. Era um desses canais, assim. A gente sempre assistia, eu e meu pai. E aí, já com 7 anos, eu comecei a me interessar pelo Kung Fu, né? Perto de casa tinha uma academia, mas o professor não me deixava começar antes dos 8. Então, eu fiquei meio que um ano ali perturbando a vida da minha mãe, passando em frente à academia, voltando da escola, pedindo para passar lá. E aí, só quando eu completei 8 anos e meio, ali perto dos 9, que eu comecei a treinar de fato, né? Então, de lá para cá, eu não parei, cara, a gente casa, tem filho, faz faculdade, né? Enfim, a vida vai mudando, a gente tem altos e baixos, assim, né, de treino, mas eu nunca parei de verdade, nunca consegui parar, porque depois que eu pus o pé lá no tatame, nunca mais eu quis parar de treinar. E hoje, eu venho, graças a Deus, trazendo alguns títulos aí, né, no Campeonato Paulista, aqui nas federações, né, na Paulista de Kung Fu Kochu tradicional aqui de São Paulo, na Paulista, na Federação Paulista do Interior, né, de Wushu, graças a Deus, trazendo alguns títulos, né, brasileiro, interestadual, os paulistas, né, as copinhas que a gente tem por aqui. Tenho trazido alguns títulos em algumas modalidades aí, agora estou competindo pelo São Paulo, né, o meu mais novo projeto aí, empreendimento. É isso, a gente vai começar, o São Paulo abriu a oportunidade, né? A gente vai começar um projeto de aulas de Kung Fu dentro do clube, né? E eu sou atleta do São Paulo já, por esse ano já tenho competido pelo clube, já tenho mais de 10 títulos aí conquistados nos campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais, pelo São Paulo Futebol Clube. E é interessante a gente ver, né, porque nós vivemos realmente num país do futebol, a gente enfrenta no mundo do Kung Fu uma certa dificuldade quem quer viver assim como atleta, vamos dizer assim, como um competidor, né? Porque nós temos as outras modalidades, que é como professor ou outras, né? E você conseguiu o apoio, né, de um clube de futebol, né, dos 13 maiores do Brasil, vamos dizer assim, né? E queria saber como é que foi essa chegada e as dificuldades para você conseguir adentrar com o Kung Fu no mundo do futebol e o pessoal. Porque para mim é muito mais simples eu chegar aí com um projeto ligado ao futebol ou alguma coisa assim, do que você chegar num estádio de futebol. Você chegou na porta assim e falou: "Ô, gente, entrei ali pela rampa ali, quero falar com o presidente aqui, ó. Kung Fu tem a ver com futebol. Você já assistiu o filme Futebol Kung Fu, né? Então, ó, tem um filme, ó, assiste aqui, eu vou fazer vocês voar, dar pirueta, ganhar tudo que é título. Foi assim, não foi? Como é que foi? Foi quase isso, viu? Não foi bem com o presidente, né, logo de cara, mas o São Paulo, ele tem uma frente social, né, da diretoria social, que é uma frente preocupada com o sócio. Então, eles têm muitos associados do clube, pessoas que frequentam a parte
das piscinas, as ginásticas, né? O São Paulo parece um shopping lá dentro, né? Tem várias modalidades esportivas e de entretenimento, né? Praças de alimentação e tal. E é um clube que se mostrou, né, bastante preocupado com a qualidade de vida do sócio, né? Tanto que eles têm pilates, eles têm yoga, eles têm outras modalidades lá dentro, e o Kung Fu entrou meio que nessa vibe, né? De levar mais uma opção, né, de arte marcial, porque lá eles têm o judô, eles têm o kickboxing, com professores renomados também, eles têm o jiu-jitsu, né, numa parceria com outra escola, e tem uma sala de luta bastante interessante, assim, em termos de espaço, equipamento e tal, também desenvolvida em parceria com uma empresa, né? E aí, quanto mais opções para a qualidade de vida do sócio eles têm lá dentro, mais o sócio frequenta, mais eles criam essa comunidade, né, do sócio torcedor, que eles falam, né? Então, a porta de entrada, né, para nós, para o Kung Fu, primeiro, eu entrei como atleta, né, como uma pessoa interessada em competir pelo clube, e aí a primeira conversa foi essa, né? E a gente foi avançando para essa possibilidade de levar o Kung Fu e aí também um bracinho aí do Tai Chi para dentro do clube com uma modalidade que o sócio pode cuidar mais da sua saúde, né? A gente sabe que o Kung Fu ele vai muito além da luta, né? Assim, muito além do que a gente vê no filme, né? É uma filosofia de vida. Estou quase brincando assim, quase 30 anos, né? Convivendo com o Kung Fu, enfim. E a gente sabe que muda a vida da gente completamente, né? A maneira que você respira, a maneira com que você encara o mundo, encara os desafios, encara os problemas, né? Lida com as pessoas. E é isso que a gente leva, né? Quando a gente fez um evento agora de inauguração da modalidade lá, com Dança do Leão, com o mestre Carlos Hung, né? Da Associação Nacional de Dança de Leão e Dragão, a mestra Sibeli, né? Minha mestra também estava lá. A gente fez uma palestrinha introdutória entre uma apresentação e outra, e a gente falava muito disso, né? Dos juramentos do Kung Fu, do código de ética, né? Do comportamento que o atleta de Kung Fu tem perante o mundo. E o clube se interessou nisso, de verdade, né? Porque modalidade por modalidade, eles têm várias opções, né? E tem pessoas que têm mais afinidade com umas e outras. Então, o diferencial do Kung Fu, para variar, né? É o nosso diferencial, que é esse de a gente se preocupar com a qualidade de vida, com a saúde mental, emocional, física, né? Das pessoas que treinam com a gente. Então, o caminho foi esse, né? Marcos, ainda destrinchando um pouco mais desse tema, né? Você então começou como atleta, né? Sendo patrocinado, né? Recebendo o apoio do São Paulo, e hoje você também leciona, né? Isso é muito interessante. Que dica você daria, né, para outros atletas do mundo do Kung Fu que gostariam de receber um patrocínio, né, um apoio de um clube grande como o São Paulo? Eu acho que a primeira coisa é você construir uma carreira, né? Assim, eu venho treinando há bastante tempo, né? A pessoa que está nesse caminho, que busca, ela tem que se entregar, né? Para as competições, para o treino, levar isso com seriedade e, de verdade, o que faz a diferença na hora de você levar um projeto como esse para um clube do tamanho de São Paulo é a maneira com que você encara a arte marcial, a maneira com que você encara o Kung Fu, né? A seriedade com que você leva isso, e isso, né, de verdade, está muito além das medalhas, muito além dos títulos que você conquista. Está na sua atitude, na condução de uma conversa, na seriedade com que você prepara o projeto e leva isso, né? Então, a dica é essa, né? É seriedade, né? Em todos os momentos, dentro e fora do tatame, né? A gente tem que levar a proposta com essa intensidade com a mesma intensidade que a gente treina e que a gente busca, a gente levar isso como proposta para as empresas, para os clubes, enfim. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Marcos de Manfai. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Marcos, você ainda é um atleta, né? Um atleta assíduo nas competições, colocar assim. Eu queria que você colocasse o pessoal, falasse um pouco sobre a importância que você enxerga dos professores, dos praticantes de Kung Fu estarem competindo. A gente sabe que, principalmente quando a gente começa a dar aula, é uma tendência natural, você começa a levar alunos, você começa, às vezes, até a treinar um pouco menos e acaba parando de competir muito cedo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e como é que você faz para poder conciliar tudo isso. Ah, bacana. Essa é uma pergunta legal, porque
eu fui professor, além de ser professor de Kung Fu, fui professor universitário também durante 15 anos, né? E a gente ouvia recorrentemente na sala de aula, professor, além de dar aula, você também trabalha? Né? Como se dar a aula não fosse trabalho, né? E eu falava assim, eu também tinha uma carreira na empresa além de dar as aulas, né, na faculdade. E aí, para a gente conciliar isso, né, é disciplina. A mesma que a gente usa para treinar, para aprender, para se aprimorar no movimento, é a disciplina da organização do tempo. Né? Qual é o tempo que você tem? Se você tem muito tempo, você consegue resultados mais rapidamente. Se você tem menos tempo, tenha paciência e colhe os resultados a médio e longo prazo. O que a gente não pode deixar é abrir mão, né, de viver o momento da competição, porque ele é tão importante e saudável quanto o treino em si, né? Porque na competição você está, seja em forma, seja em taolu, né? Seja em combate, né? Aquele momento ali ele é único, ele te coloca numa situação da qual você provavelmente não está 100% preparado, né? Então a gente continua aprendendo, né? Hoje, dia do professor, inclusive, nós somos, como é que a gente fala? Ensinantes aprendizes, né? Enquanto a gente ensina, a gente aprende, né? Com o aluno. E isso é muito legal, essa troca, né? Então, como é que a gente concilia isso? Primeiro, a lição de casa é a mesma, né? Vou aprender Lin Chin Quan e vou aprender uma forma, né, do Sul. Eu tenho que dedicar um tempo para cada coisa, porque se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar. Né? Tem uma filha de 10 anos que exige a minha atenção, exige horas de Netflix para séries que ela gosta, né? De Naruto a Avatar, que ela já está no caminho, né? E isso tudo faz parte da vida, né? Isso tudo é Kung Fu, né? O nosso mestre falava, né? Isso, falava para a gente. Tem um momento, é claro, amigos, que existe uma limitação do corpo, né? Eu tenho 42 anos. Eu sou atleta de competição de alta performance até agora, né? Por enquanto. Mais um pouco. 43, em verdade, recém-completos. Agora em agosto. E ele falava para a gente isso. Ele falava, o corpo, né, a natureza, ela tem um limite. E você tem que respeitar. Então, tem coisa que eu já não faço, mas até onde eu posso, eu vou, né? E a gente sabe, né? A gente aqui, os 4, né, que estamos falando, a gente sabe que a palavra, ela ensina, né? Mas o exemplo arrasta. É o exemplo que leva as pessoas para frente, que inspira as pessoas a continuarem, né? Então, se me for permitido, né, eu vou assim até onde aguentar. Né? O nosso mestre, o mestre Lanzhou, ele faleceu com 108 anos, né? A gente procurar vídeos na internet, tem ele ainda aprimorando a forma do Fujol, né, que é a garra de tigre aqui, aprimorando ainda de um outro professor ali, fazendo a pegada ali, balançando o professor com 100, sei lá, 102, 103, ainda tem vídeo dele na internet fazendo isso, né? Então, acho que o segredo é esse, a gente respirar fundo, isso eu ouço, né? Se eu fechar os olhos, eu ainda ouço a mestra Sibeli falando para mim quando eu era criança, né? Naquele momento de turbilhão, respira fundo e organiza as coisas. E se você não fizer isso, a tendência é nada dar certo. Então, o negócio é isso, a gente dividir o tempo saudavelmente, dentro do possível, com disciplina, né? E manter, né? Porque o difícil é manter, né? A gente tenta, faz planos e tal. Quanto mais a gente mantém, mais rápido o resultado vem. Às vezes, quando a gente vê os interessados falando isso, acho que cada um de nós aqui, dos 3 entrevistados, acho que a gente fecha o olho e a gente escuta os nossos mestres falando, né? Eu, pelo menos, Sim. assim, já ouvi isso do mestre Liu Yinkei, tive a oportunidade de ter as palavras do mestre Li Hongqi também, né? Tive o prazer de conhecê-lo, o teu mestre, e o Felipe Caiu. E uma coisa que às vezes eu falo com os meus alunos, e é interessante porque você seguiu esse caminho também, né? Assim como o pequenino Shifu Bruno Barros, garoto da barba bicolor, que a gente começa assim para praticar Kung Fu, porque viu filme, não sei o quê, aí você entra ali e você fala, depois de 20, 30 anos, você fala, mas eu queria só treinar Kung Fu. Né? E a gente é exposto a muita coisa no mundo do Kung Fu, por esses mestres, né? E principalmente o teu mestre, porque ele era acupunturista, ele tinha a parte de medicina, o grão-mestre Li Hongqi. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi assim o dia que você estava treinando e te deu o estalo, ou falar, não, agora você vai aprender também medicina chinesa, porque você é terapeuta holístico, né? Trabalha com as medicinas. Fala pra gente um pouquinho dessa tua vertente aí.
Olha, eu sempre gostei muito, né, da acupuntura, né, todas as terapias, especialmente as de origem chinesa, né? E o mestre ele chegou a fazer seminários assim ao longo dos anos, né? Falando um pouco sobre a medicina chinesa, sobre os elementos, ele trazia um pouco disso para as aulas também e tal. E aí, por conta das formações outras, né, faculdade, enfim, MBA, essas coisas que a gente faz na carreira corporativa, eu fui estudar a medicina chinesa mesmo já mais, um pouco mais velho, né? Depois dos 30, ali que eu comecei a ler mais, fui aprender a massoterapia, a quick message, e aí comecei a me interessar pela medicina chinesa, os elementos, né? Mas tudo isso sempre permeou, assim, as minhas áreas de interesse, sabe? Principalmente quando eu percebi, né, que os elementos, né, por exemplo, a gente está na primavera agora, né, a partir do finalzinho de setembro, os elementos, eles regem, inclusive, segundo a medicina tradicional chinesa, né, eles regem, inclusive, o nosso comportamento em determinadas estações do ano, né? Então, a primavera é um elemento madeira que predomina e nós estamos voláteis, né? Assim, se reparar, as pessoas estão agitadas, né? Estão mais eufóricas, assim. Tudo bem que a gente está saindo da pandemia, né? Mas independentemente do ano, né? As pessoas estão mais eufóricas no trânsito, mais enérgicas, às vezes um pouco exageradas, né? Porque o elemento de madeira é um elemento de expansão, né? A gente sai do inverno ali, que a gente está contido com a energia yin, né? Contida ali, e começa a fazer uma transição com a energia yang de expansão até chegar no verão, né? Então a gente sai do pequeno yin para ir para o yang ali. E aí eu comecei a perceber essa relação da medicina chinesa com o comportamento, com a saúde, entender um pouco dos pontos, né? Especialmente quando você aprende o shiatsu clássico, né? Que a gente faz a pressão com os dedões aqui, né? Com essa parte do dedo e tal, para ativar os meridianos de energia do corpo, né? Tem pontos que são extremamente doloridos e que são muito eficazes no combate, inclusive, né? Se você golpear no lugar certo, né? Que ele não causa um trauma, mas ele causa dor, né? Porque geralmente é onde a energia está mais congestionada. Então, tudo isso foi se misturando, né, na minha cabeça ao longo desses anos. Assim, de verdade, eu não consigo definir assim, começou em 1998 num seminário assim assado. Não tenho não consigo hoje, né, 30 anos depois, aí 28 anos depois, eu não consigo mais distinguir onde começou e onde terminou. Eu sei que formalmente, assim, faz menos tempo que eu me aprofundei e ainda estou estudando, né? Agora estou fazendo uma especialização em acupuntura mesmo, na Ibramec. Né? Então, eu acho que eu não paro nisso também. Continuo atrás desse aprendizado que me atrai muito. Marcos, uma coisa que a gente tenta aqui no nosso programa, né, é mostrar, né, personalidades do Kung Fu que tem muito a acrescentar nas nossas vidas, né? Especialmente, né, quando se fala da figura feminina no Kung Fu. É incrível como que o Kung Fu ele tem grandes figuras femininas muito fortes. E é por isso que eu queria que você falasse um pouquinho da mestra Sibeli. A gente gostaria muito de recebê-la, né? A gente ainda não teve a oportunidade. Gostaria que você falasse um pouquinho dela, do seu relacionamento com ela e do relacionamento dela com o grão-mestre. Nossa, a mestra Sibeli é um mito, né? Assim, para mim é uma referência no Kung Fu. Desde criança, né? Eu treino com ela. A gente varia um pouco entre professores ali. Quando você começa a graduar um pouco mais, a mestra ela acabava compartilhando um pouco, né? A aula ali. Mas a minha relação com ela sempre foi muito próxima desde criança, né? Eu brinco que ela é minha segunda mãe, né? Entrei lá um menino e saí de lá um homem, né? Depois pai de família, enfim. Ela me formou, né? E ela, minha mãe, inclusive, tem uma amizade muito bacana, assim, elas se falam, né, vez ou outra, né? Minha mãe gosta muito dela. Minha mãe tem 76 anos. Se eu falar para ela, mãe, vou no campeonato domingo, ela aparece lá. Vai lá para a beira do tatame para assistir a minha apresentação, luta, enfim, o que for, né? E a mestra Sibeli, ela sempre foi uma referência para nós, eu falo para mim e para todos aqueles que treinaram com ela, né? De seriedade, do Kung Fu tradicional sério, né? Levado a sério, rigoroso, né? No treinamento. E ela sempre passou para a gente, né? Essa mesma, como é que eu posso dizer, tradição que ela aprendeu com o mestre Li Hongqi, né? A gente via o grão-mestre
com ela, a maneira respeitosa com que ela preparava sempre todas as cerimônias de exame, todos os seminários, as ocasiões em que o mestre estava, ela sempre nos ensinou muito bem a educação segundo a tradição do Kung Fu, né? Então, ela de verdade, assim, a maneira com que ela me ensinou é a maneira com que eu levo e pretendo continuar levando adiante, né, o Kung Fu, e a maneira com que eu conduzo a minha vida em muitos aspectos, né? Eu fiz 3 faculdades, 3,5, a última eu não terminei o mestrado lá, era mais puxado, mas todas as frentes em que de trabalho, de estudo, em que eu me dediquei, eu me lembrava do método de ensino dela, né? Assim, da gente fazer as coisas gradualmente. A gente brinca até hoje, né? Eu e o professor Jonatas, a gente teve mais aulas, com mais tempo com elas, assim, com ela até ela nos formar, né? E a gente fala, né? A vida é assim, a vida é dividida em três, a vida e o treino, né? Em 3 movimentos, né? Primeiro, forma, depois velocidade e depois força, né? A gente se divide nessas 3 frentes de atuação em tudo na vida, né? Se você, o que é a forma, né? Você assimilar o movimento. Se você não parar a pensar e assimilar qualquer situação da sua vida, qualquer desafio da sua vida, você vai agir equivocadamente, né? Depois, aliás, forma, força e velocidade. Depois, a gente trabalha a força, né? Com que intensidade eu vou me dedicar àquilo? Qual é o tempo que eu tenho para resolver aquela situação ou para me aprimorar naquilo? E, por último, eu coloco a velocidade para ganhar tempo e ganhar agilidade, né? Ganhar diferencial. Então, ela falava aí, essa entre outras, né? A gente tenho memórias dela, assim, que eu levo, né? Uma vez fui dar uma palestra sobre isso, que eu aprendi no Kung Fu, na Price Waterhouse, que é uma consultoria, né? E eu levei isso para eles, e uma coisa que ela falava para a gente, é uma memória para mim muito, muito forte, que a gente só vence um pouco por dia. Não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? O que manda é a consistência. E aí, mais tarde, né, a gente lembrava do ensinamento dela, que acabava o treino, e às vezes o pessoal ficava enrolando no vestiário para sair, né? E aí o último que saía sempre pagava flexão, de punho fechado, né? E ela falava, e a gente, molecadinha, né, os mais novos, independente de demorar ou sair mais cedo, a gente tinha que pagar, né? Aí a pergunta era assim, Manfá, tá forte ou tá fraco? Aí, né, a gente falava, tinha acabado de sair do treino, né? Tô forte, professora, tô forte. Então paga mais 10 para ficar mais forte. Aí você ficava com aquilo na cabeça, né? Fala, pô, né? Acabei de pagar 50 no treino, saí, paguei mais 10. Aí no dia seguinte, a gente começava a aprender. No dia seguinte, ela fazia a mesma pergunta. Fá, tá forte ou tá fraco? Ah, professor, hoje foi puxado, né? Tô fraco. Então faz mais 10 para ficar forte. Então, ela falava pra gente, não importa se você fez uma hoje, você não pode deixar de fazer amanhã. Se você fez 2 hoje, você não pode fazer uma amanhã. Você tem que manter a consistência do seu treino, né? E isso, o que mais marca para mim, assim, é a força mental que a gente desenvolve no treino, né? Porque músculo, o músculo ele tem, a gente trabalha ele vai reagir de acordo com o treino, né? Mas a persistência que a gente falava, a disciplina, ela está na mente, né? Está no seu poder de pensar favoravelmente, né? De não se deixar abater com as adversidades, né? E assim, falo isso para ela hoje, né? Falo, professora, você não me fez um atleta, você me fez um guerreiro, né? E ela, para nós, é um exemplo de guerreira, de uma figura feminina guerreira no Kung Fu, que levantou a bandeira durante mais de 30 anos, né? Hoje ela está mais recuada do tatame, da aula ali, né? Está se preservando um pouco mais, mas ela é uma figura presente 100% em cada treino que a gente dá. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Marcos de Manfá. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E não posso deixar de fazer a pergunta. Luciano, fica tenso nesse momento. Poder você pode, você não quer. Assuma suas vontades. Para vocês que não conhecem, o dono do Zoom, o nosso nórdico da periferia, o paulistano mais carioca de todos, Chifu Bruno Barros. Como estamos no tempo?
Ô, Marcos, bem conciso as suas explanações e dá para fazer mais uma rodada ainda. Vamos lá. Perfeito. Marcos, eu achei muito legal o carinho com que você fala da sua mestra, né? A gente, todo mundo aqui que treina com professor, com mestre já há muito tempo. Não sei se você tem essa experiência de ver que a juventude que treina hoje Kung Fu está um pouco diferente da juventude que começou Kung Fu na época que a gente começou Kung Fu, né? Existe um autor das ciências sociais que ele fala de modernidade líquida. Ele fala que as relações hoje elas estão muito fluidas, tudo se desfaz com muita facilidade. E a gente vê isso nas artes marciais também, talvez pela quantidade de ofertas de academias. Para você, o que está causando essa dispersão? Faltam bons alunos ou faltam bons mestres? Nossa, essa pergunta é boa, hein? Pergunta capiciosa, eu diria, né? Cheia de questões aí. Eu acho que, sim, eu concordo que as gerações elas mudaram, né? E vão continuar mudando, né? Se fosse, elas vão continuar mudando, né? Hoje, a geração atual, né, de atletas, né, desse momento, eles têm outras distrações, vamos colocar assim, né? Enquanto para a gente, naquele momento, a diversão era assistir o filme do Bruce Lee na terça-noite, né? Hoje o pessoal tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem joguinho aí online, tudo quanto aplicativo que você baixa no celular para ocupar a sua mente, né? Eu diria que o nosso desafio enquanto Sifu é blindar essa mente para coisa útil, né? Porque as pessoas hoje elas se entediam muito rapidamente, né, com as coisas, né? É difícil eles manterem a motivação, a vontade de aprender alguma coisa diante de uma dificuldade. Eu sinto muito isso, assim, muitas vezes, né? As pessoas elas param de ir para o treino, aí depois voltam, aí falta de novo. E aí a conversa com essa pessoa é mais assim, do que ela está buscando, né? Eu concordo com essa teoria da modernidade líquida aí, né? Acho que as coisas estão um pouco líquidas demais, até, né? Fluídas demais, assim. Mas eu entendo que, de certa forma, né? As coisas, elas tendem a um equilíbrio, né? Tem um cara também, um outro autor de sociais que chama Malcolm Gladwell, que ele fala do ponto de equilíbrio, né? Tudo tem um ponto de equilíbrio. Tudo chega num extremo, por exemplo, da liquidez, e depois ele vai começar a enrijecer, né? Aí daqui a pouco a gente está rígido demais nas coisas, né? Muito ferro e fogo, né? Mas de verdade, nenhum extremo desses é saudável para a nossa vida, né? De novo, eu recorro ao Imperador Amarelo lá no livro da medicina chinesa, né? A saúde está no equilíbrio, nem no extremo nem no outro, né? A maneira com que a gente equilibra, se a gente for firme, e aí eu, de novo, vou lembrar da minha mestra, até hoje ela me corrige, quando eu estou treinando uma forma, se a gente não está junto fisicamente, eu mando para ela um vídeo, né, praticando aquela forma, me preparando para um campeonato, até hoje ela me corrige, ela fala, tem momentos em que você tem que ser firme, tem momentos em que você tem que fluir, tá duro demais esse aqui tá fluido demais. Então, esse equilíbrio é que a gente tem que passar para o aluno e deixar que ele entenda, né? Não tem como, né? A gente vai ter... A gente não escolhe... O aluno pode escolher a gente, né? Pode escolher o professor, mas a gente não escolhe o aluno, né? Se ele caiu ali na nossa mão, a gente vai tentar fazer o melhor por ele. E, como sempre, hoje, né? Ainda mais hoje, dia do professor, a gente tem um monte de homenagens aí, né? Acontecendo em relação a esse assunto. Uma frase bacana que eu escutei aí essa semana de uma autora, inclusive, da educação, que chama Terezinha Rios. Ela fala que o professor ele é um construtor da humanidade, né? É ele quem faz a compreensão do que está acontecendo e faz a mediação, né? Faz aquele filtro daquilo que o aluno precisa aprender para ele, né, se desenvolver e tal. E o remédio é diferente para cada um, né? Para uns é muito amargo, para outros é doce demais. E aí a gente fica nessa condição. Mas eu acho que nós, né, a nossa geração aí de professores, nós estamos incumbidos de fazer algumas mudanças aí, de emplacar algumas melhorias, vamos colocar assim, né, na geração que está vindo, né? Acho que a gente tem essa responsabilidade e fomos preparados para isso, né? Naquele momento, né, você me fez lembrar, tem uma outra memória aqui. Eu comecei com 8, 9 anos ali, com 10 a gente já pagava flexão de punho fechado no bloco de concreto, né? Ali no finalzinho da aula, aquele último esquenta, né?
Hoje isso já não vejo, né, assim, essa aplicação. Mas são momentos diferentes, né? Talvez a gente volte para isso em algum momento, ou talvez a gente tenha alunos interessados nesse tipo de treino, né? Um pouco mais hardcore, assim. O que não é o advento do tatame. Me lembro até hoje que onde eu comecei não existia tatame. Aí hoje, se o aluno chega e não vê um tatame, muitas vezes ele reclama. Assim, o pessoal está pegando, às vezes, um pouquinho de facilidade demais. Mas não nos cabe julgar. Nós temos que nos adaptar à evolução dos tempos, né? E às necessidades geracionais, né? Falando nisso, você comentou conosco, né, nas suas palavras, que você tem uma menina, uma filha, né, de 10 anos, interessada em animes. E você? Qual é o seu anime? E conta aí alguma história que você teve com ela assistindo, se vocês entrarem em debate. Não, olha, aquele foi assim, aquele foi assado. Muitos, muitos. A gente assiste bastante coisa juntos, assim. Passa, né, bastante tempo juntos curtindo, né, essas coisas e tal. Ela desenha, ela gosta de desenhar, é uma coisa que eu gostava também bastante. Na minha época era Cavaleiros do Zodíaco, né, eu curtia Cavaleiros do Zodíaco, desenhava e tal. E ela já gosta mais de Avatar, de Naruto, né? São alguns mangás aí. E aí, hoje o que acontece eu faço perguntas para ela, porque eu não assisti a série inteira e ela já assistiu 2 vezes, por exemplo. Então, a nossa interação é em cima disso, assim, filha, mas o que a Akashi está fazendo, ou a Akashi está fazendo, que eu não entendi, por que ele está fazendo isso? Não, pai, você tinha que assistir no episódio tal, que aconteceu isso, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Mas o Naruto, aí a gente vai jantar, né? Vai jantar num restaurante oriental, assim, ela fala, eu quero como é que ela fala? Eu quero a sopa, né? Aquele bowl de sopa que o Naruto toma, agora me fugiu o nome, mas eu quero aquela... Urame, esse mesmo. Eu quero o urame do Naruto. E aí o cara já conhece a gente, né? O chefe lá, o cara do restaurante já traz o urame do Naruto, que é desse tamanho, é um bowl desse tamanho, né? No final a gente acaba tomando junto. Mas são várias referências, assim, da cultura oriental, especialmente os animes, né? Que permeiam o nosso dia a dia ali, que a gente passa um tempo discutindo, tipo, o nome de personagem, por que usa uma roupa ou outra, por que ele teve aquela atitude específica, né? E a gente, às vezes, né, eu provoco e puxo essas conversas mais éticas, mais morais, assim, claro, de forma leve, né? Mas porque a gente faz uma relação, né? Então, você chega, por exemplo, no primeiro juramento do Kung Fu, né? Eu me comprometo a reverenciar os nossos ancestrais, a respeitar mestres, professores e colegas, né? E aí, quando ela me traz uma questão que aconteceu na sala de aula, ou um conflito que teve lá na série, no anime e tal, e eu falo para ela, filha, o respeito que a gente pratica dentro do treino do Kung Fu, né, o respeito que a gente tem um com o outro dentro de casa, o pai nunca gritou com você, nunca precisou fazer isso, porque a gente conversa, a gente se respeita, né? Se você praticar o respeito, o mundo vai te respeitar, né? Na maioria das vezes. É a gente quem impõe. E aí eu me lembro de novo da Cibele falando para mim, né? Na idade dela, né, já com 10 para 11 ali, querendo já sair dando soco e pontapé para todo lado, né? Ela falava para mim, ó, se você subir para lutar, você tem 2 opções, né? Que eu ficava com a mão, às vezes, muito próxima, né? Com a guarda muito próxima do rosto. E ela puxava a minha mão para frente, né? Ela falava, se você subir para lutar, você tem 2 opções, ou você bate ou você apanha, né? E para você manter o respeito do oponente perante você, você tem que manter a sua mão da frente à frente. Se ela estiver perto, você cede espaço. Você não tem o respeito dele se você não impor o respeito, né? E essa é uma coisa do dia a dia da gente, né? Depois no seu trabalho, na sua vida, né? Você dá o respeito, você impõe o respeito. E isso é uma coisa que, pelo menos até mesmo, né? Eu tenho as minhas questões falando de Netflix e de séries, né? Até mesmo o revival que eles fizeram aí do Karate Kid, né? O Cobra Kai, até mesmo o Cobra Kai, que é uma coisa mais contemporânea, mais empacotada para essa geração nova, né? Até mesmo essa geração, eles têm essa série, né? Na verdade, eles têm uma questão do respeito, né? Uma questão de tratar as pessoas com direitos iguais, né? Respeitando os limites daquela pessoa. Hoje a gente fala de inclusão, fala de diversidade, isso é respeito. Né? Respeito com o diferente, respeito com aquele que não é igual a você e que tem o seu valor, independentemente dele ser igual a você ou pensar como você ou não. Né? A gente vai lá para o 7º juramento do Kung Fu,
onde a gente fala, eu me comprometo a respeitar as demais filosofias e artes marciais, que para a gente não tem nenhuma distinção, né, de ser o judô, o seu kung fu, o seu tai chi ou o muay thai. A gente respeita igual, todos têm o seu mérito, né? Então, o que eu trago das séries, a gente fala muito, são sempre tem uma relação, né, prática ali. A gente aprende por histórias, né, amigos? Certeza, metáfora é sempre uma arma poderosíssima. E me diz uma coisa, Marcos, você, então, também trabalha, né, ou estuda bastante a questão das terapias, né, da medicina tradicional chinesa. Na nossa escola, por exemplo, meu mestre ele cita muito um ditado que diz assim, Shi Wu Jiu Yi, que cada 10 mestres da antiguidade, 9 eram médicos, né? Eu queria que você me dissesse como que esse estudo das terapias da medicina tradicional chinesa influencia tanto o teu treino de Kung Fu, quanto também o seu ensino da arte marcial. Legal. Pessoal, eu estou com um probleminha aqui. As pessoas vão entrar aqui nessa sala, eu vou precisar mudar. A gente pode dar uma pausa aí? Você recapitula a pergunta? Muito bem, muito bem. Excelente pergunta, hein? Olha, a medicina tradicional, ela traz, né, como já até mencionei aqui em outras perguntas, ela é recorrente isso, né? A questão do equilíbrio, né? A gente, às vezes, sente dor no treino, tem aquele dia que você está com uma região ali mais dolorida, né, do corpo, algum movimento que você vai fazer que não está saindo, né? Geralmente, está atrelado a alguma questão do seu dia a dia, né? A gente consegue, através da diagnose da medicina chinesa, começar a perceber, né? Pelos pontos que você tem de dor, de tensão, algumas dificuldades de alongamento nos membros e tal. Na medicina tradicional chinesa, você começa a perceber qual é o meridiano, qual é o elemento que está em desarmonia, né? Geralmente e invariavelmente, eu sempre faço alguns alongamentos nessas situações, né? E, às vezes, quando os alunos aparecem na aula com algumas dificuldades e dores e tal, eu acabo trabalhando alguns alongamentos mais específicos para ajudar ele a ter uma aula melhor, a ter uma condição melhor, ou um pós-aula melhor. Porque, às vezes, a gente pega um pouco mais firme ali, né, na parte física da aula, e o aluno sai dolorido, né, e procura a gente depois. Então, às vezes, eu gosto de trazer também para a aula, e isso a professora, a mestra Sibeli, também fazia, trazer para a aula alguns elementos, como a água, né, nos punhos, né, alguns aromas, enfim, a gente sempre acaba misturando um pouco tudo isso, né? E às vezes acaba percebendo no comportamento do aluno, no desempenho do aluno ali durante a aula, alguma questão que ele traz de fora da aula para dentro da aula, né? Então ele não consegue se concentrar, ou ele está com um torcicolo, ou ele está com uma dor na lombar ali um pouco além daquilo que deveria, ou está com a escápula dolorida ali depois de um soco. A gente começa a perceber e falar, mas você brigou com alguém? A tua relação com o seu pai tá legal? A gente começa a perceber algumas coisas e, muito delicadamente, pergunta, né? Interage com o aluno, porque o nosso papel também é ajudar a pessoa a ter uma vida melhor ali, né? Como eu disse, o Kung Fu é a qualidade de vida, né? É a força, é o Qi, né? A gente tem que fazer o Qi fluir, né? A força da vida. Se tem alguma coisa que eu possa trazer da medicina tradicional para o treino, para o meu e para as aulas, é isso, né? É uma diagnose constante. E, assim, sem dúvida nenhuma, treinar diariamente, não importa o quanto, né? E eu falo isso para algumas pessoas que às vezes perguntam, né? Fala, mas você treina todo dia, né? Como é que você faz isso e tal? Eu falo, gente, às vezes eu não treino tanto, mas eu treino todo dia. Porque isso não é nenhuma surpresa, né? Quando a gente treina todo dia, você tem outra mobilidade, você tem sua cabeça, sua mente, ela fica em outra vibração, vamos colocar assim. Pessoal, recebendo aqui hoje o professor Marcos de Manfai. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que acontece aqui. E iniciando as despedidas, queria agradecer imensamente ao Marcos pela disponibilidade, pela simpatia, pelas histórias. Esperamos tê-lo outras vezes aqui. Não é isso, Lu? Opa, o computador travou, mas destravou. É isso mesmo, Felipe. Muito obrigado, Marcos, pela
seu tempo, sua disponibilidade e assim essas histórias assim muito muito diferentes, né? Hoje assim, é que nem eu falei, a gente interagiu por uma outra área que a gente não tinha interagido ainda, que era essa questão assim de trabalhar dentro de um clube de futebol, né? E uma história assim diferente, né? Além de todas as outras que você contou e compartilhar esses teus pensamentos, esses teus conhecimentos aí foi muito enriquecedor para todos. Acredito que esse aqui vai inspirar muitos dos nossos alunos e talvez ajude outros professores que estão em carreira inicial, né? A ter um pouquinho mais parâmetros, né, para definir como seguir na profissão. Muito obrigado. Vai contigo, Bruno. Marcos, obrigado aí pela sua presença, participação. Eu queria agradecer também à mestra Cibele, que esteve aqui, né, através de você, né, e vou finalizar aqui a minha participação com uma citação dela, né, que eu ouvi hoje você, quando a mestra Cibele, então, disse para você: pare, respire fundo e organize as coisas, né, que seja, né, um estímulo para todos nós, né, organizar aquilo que está dentro da gente. Obrigado, Marcos. Obrigado a vocês, pessoal. Foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui no canal. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, né? Eu não posso deixar aqui de mandar o meu abraço, né? Especialmente a mestra Sibeli, que me acompanha aí desde criança, o mestre Carlos Rungo, o mestre Afonso Cacheado, o nosso grande mestre Li Ronqui, né? Que nos deu essa base aí eterna, né? De conhecimento. O mestre Edilson Moraes, da Federação Paulista, o Paulo Diniz, presidente da Federação Paulista de Wushu, todos aqueles que apoiam e incentivam, né, os projetos como esse dentro do São Paulo e em todos os lugares, né? Além do São Paulo, a gente tem um projeto social também bacana na Real Kung Fu, né, que é a nossa escola, também de levar o Kung Fu para as comunidades, né? A gente tem uma parceria com o Canto da Arte, que fica ali no Jaguaré, tanto o Kung Fu quanto o tratamento da medicina chinesa, quanto o Qigong, o Tai Chi Kung. Eu acho que a gente, assim como vocês, né, é muito nobre, muito bacana essa iniciativa de colocar no YouTube todas essas nossas histórias, né, como forma de difundir o Kung Fu e, mais do que isso, né, a nossa intenção de contribuir para um mundo melhor, né, contribuir para a melhoria da humanidade, contribuir para que as pessoas vivam em paz e vivam com qualidade, com saúde, né. Nosso legado, eu acho que independentemente das competições e tudo isso que tem junto, né, do esporte, né, em si, a gente prima por essa raiz do bem, né, que o Kung Fu traz e que é passada de geração para geração. A gente vai cuidando dessa mudinha aí e torce para que ela floresça e continue dando frutos. Parabéns, pessoal, pelo trabalho de vocês aí. Muito sucesso nesse projeto e em todos que vocês tiverem pela frente. Obrigado. Abre um sorrisão para a foto final, Marcos. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Valeu.